vamos construir agora, né? Temos o projeto, já sabemos quais são os projetos que vai usar, vamos começar a construir essa subestação. Então, aqui eu diria que seria o mundo perfeito se você tivesse tudo à disposição, né? Se você tivesse todos os recursos, todos os projetos à sua disposição, qual seria um passo a passo otimizado que você vai ter uma evolução muito boa da sua construção, seria isso, mas nem sempre você vai ter tudo isso à sua disposição, que é recurso, que é mão de obra, que é projeto. Então, você vai ter que conseguir lidar com esse planejamento dependendo dos recursos que você tem na mão, né? Os recursos disponíveis. Se você tiver todos os recursos, seguir esse passo a passo, né? Que é o quê? Primeiro, locação, a parte de toda a locação topográfica, né, da subestação, supressão vegetal, fazer a parte de sondagem, que é fundamental. Você pode estar se perguntando, mas Camila, eu achei que você ia falar só da parte de elétrica. Bom, eu tenho experiência de obra, de construção, desde o início dos empreendimentos, né? Então, eu participei nos projetos que eu participei, a maioria deles eu participei desde o começo. Então, desde a época da civil. Então, eu tenho esse conhecimento dessa parte civil pela minha experiência de campo, né? Então, a maior parte da minha carreira foi como engenheira de campo. Então, eu tenho conhecimento da parte prática disso, né? Então, por isso que eu quis trazer para vocês desde o começo. Por quê? Porque não é que porque você se graduou em engenharia elétrica, eletrônica, você não pode também trabalhar na gestão dessas outras etapas também da construção, né? Você se abrir para isso e também participar disso, porque isso você só se torna um profissional melhor, mais qualificado, né? Então, eu acompanho desde o início dessa parte civil também, dessa parte de construção. Tem o corpo técnico de engenheiros civis, né? Mas eu também faço parte da equipe já no início da construção da subestação. Então, terraplenagem, drenagem, fundações, canaletas, britagem, a parte de edificações, a parte de urbanização. Então, tudo isso são as etapas para construir a parte civil da subestação. Então, a gente tem a parte de locação topográfica, a parte de supressão vegetal. Isso aqui foi quando eu cheguei na subestação. Então, eu literalmente cheguei quando ainda tudo era mato, né? Então, a subestação foi construída aqui nesse meio. Então, aqui é o bipolo 1, que a gente chama. Aqui onde entrou o bipolo 2, onde foi construído. E aqui era a parte que já existia, aquelas linhas de Tucuruí e Jurupari. Então, aqui foi a parte onde foi feita a supressão vegetal para entrar o bipolo 2, né? Que é o sistema que eu entrei para construir. A parte de sondagem, né, para verificar o terreno, essa é a parte fundamental para os engenheiros civis, né, verificar o solo para fazer o projeto das fundações. Então, essa é a parte fundamental da parte de projeto, a parte de sondagem. Terraplenagem, né, depois que fez a supressão vegetal, fazer toda a terraplenagem da área, um volume muito grande que teve de movimentação de terra. Parte de drenagem, principalmente, isso aqui é fundamental fazer logo no começo, principalmente nessa região amazônica, que tinha muitas chuvas, para conseguir passar melhor pelo período de chuva, né? Então, fazer toda essa parte de construção da drenagem. As fundações, né? Então, como tem lá o terreno, a gente encontrou rocha também. Então, dependendo do terreno, você tem diversos tipos de fundação. Isso aqui é uma sapata, existe as estacas também, né? Estaca raiz, tubulão. Então, aqui é uma estaca, né? A construção da estaca. Aqui as estacas já finalizadas. Aqui é um exemplo de fundações. E aqui é um ponto de atenção que eu aprendi isso na prática, né, depois do erro, que alguns equipamentos têm esses chumbadores para você fazer a instalação do seu suporte mecânico. E um dos desafios da construção, né, é porque muitas vezes, como vocês puderam ver, são vários projetos que a gente tem em mão para poder tirar uma subestação do papel. Então, tem o civil, que é feito pela equipe de civil, pelos engenheiros civis. Tem a eletromecânica, que é feito pelo engenheiro especialista na eletromecânica. Tem a parte elétrica, que é feita pelo especialista em proteção e controle, a parte elétrica. Quem é que tem a missão de juntar tudo isso e tirar do papel? O engenheiro de obra, né? Que vai construir lá o residente, o site manager.
E o que é que muitas vezes acontece? Os projetos não se conversam, né? Então, o eletromecânico às vezes não bate com o da civil e às vezes você tem que fazer, acontece justamente isso. Ele tem a posição lá dos chumbadores que vai na fundação. Quando você chega o suporte na obra, não encaixa. Você, às vezes, tem que refazer, retirar esses chumbadores e refazer para se adequar à furação do seu suporte. Isso já aconteceu inúmeras vezes, isso pode acontecer. Então, quanto mais você conseguir comparar os seus projetos e tiver esse planejamento antes, é melhor e evita retrabalho, né? Então, por isso que é bom você ter um engenheiro com essa visão generalista do todo da obra, né? Do que é que precisa se conversar, para justamente evitar esses retrabalhos, né? Ver esse escopo de lista de material, se o chumbador realmente é adequado com aquele suporte, né? Ele atender o tamanho dele. Então, para evitar realmente esses retrabalhos na hora que você for fazer a parte de montagem eletromecânica. Aqui é uma visão de cima, né, da parte do prédio de válvulas, parece um Lego, né? Então, basicamente montar, né, esse prédio gigante, ele é todo metálico, então aqui tem o que foi feito para conseguir otimizar de espaço, né? Então você tem que entender muito isso, espaço que você precisa no tamanho do seu empreendimento. Então precisa desses espaços também, você conseguir ver certinho. Por quê? Porque você vai precisar transitar com maquinários. Então isso aqui é um escavador, isso aqui é um guindaste. Isso tudo são equipamentos gigantescos, né? Que você tem que adequar ali naquele espaço. E aqui foi uma lição aprendida que a empresa que construiu fez, de fazer um reforço nessa área de trânsito aqui para os equipamentos não atolar na época da chuva, né? Então isso também tem que ser levado em consideração na construção. Porque fica desse jeito, fica um lago quando chove, né? Então, por isso que é fundamental fazer drenagem no começo, porque é um desafio você conseguir montar, olha ele montado aqui, com esses guindastes enormes, isso aqui é uma plataforma elevatória, você precisa de equipamentos pesados, maquinário pesado, para você fazer um empreendimento desse tamanho, desse porte. Aqui é outra ponta, né, do Rio de Janeiro, que também sofreu muito com a época das chuvas. Ao que eu falei das chuvas, né? Olha o caminho de lama que é feito com os equipamentos. Então, isso aqui é um guindaste, isso aqui é uma plataforma, isso aqui é outra plataforma. Então, a gente consegue contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma quantidade de maquinário enorme, gigante. Isso aqui é um caminhão, olha o tamanho do caminhão. Né? Então, esses empreendimentos desse porte tem um volume gigante de maquinários que tem necessário. Essa parte aqui é a via de transferência dos transformadores, né? Ela é toda concretada, bem reforçada de aço. Aqui são as subestações, ou as fundações, né? Aqueles pontinhos são as fundações. Cada pontinho desse aqui é uma fundação, né? Cada pontinho desse aqui é uma fundação que está sendo construída. Parte de edificações, né? Uma das vantagens da construção civil que utilizou-se muito nessa construção foram pré-moldados. Então, foi utilizado muito pré-moldado. Então, o prédio de válvulas, ele é todo na parte o edifício de controle, né? Toda a parte de pré-moldados. Aqui é a parte de... Quer falar alguma coisa? Camila, dá licença, deixa eu te atrapalhar aqui um pouquinho. Pode ficar à vontade. Muito grande, muito gigante. Qual o tamanho dessa besteirinha aí, hein? Quantos quilômetros quadrados esse negócio aí? Tem 10 mil metros quadrados? Eu acho que 10 mil metros quadrados. Não, 1 quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado. É isso aí. É muito grande, assim. É muito grande. Muito grande. Por isso que eu gosto de trazer essa visão, porque a gente não tem dimensão, né? Do tamanho de uma construção dessa. A gente consegue ver só depois. O pé direito do prédio de válvula tem 34 metros de altura, né? Isso é um guindaste que foi utilizado lá dentro para conseguir montar, né? Um guindaste para montar lá dentro a estrutura do prédio de válvula, é toda metálica.
Então, a gente tem aqui a parte de edificação, a parede corta-fogo é toda feita em concreto, né? Então, é todo pré-moldado também. Isso facilita na construção, né? Você utilizar esses pré-moldados, isso vai otimizar o seu tempo, né? Então, da construção. Então, é outra alternativa a se utilizar muito também. Mais uma visão geral do prédio já, uma parte já com a parte metálica já montada, e aqui as paredes corta-fogo, que é onde vai os transformadores, né? Já pré-montado também. Canaletas, então, por onde vai passar os cabos. Então, tem toda a construção de onde vai passar os cabos, que são as canaletas. É outra etapa da construção civil também. Britagem, né? Depois de tudo construído, depois que você terraplanou tudo ali, você tem que ir com a brita, né? Que a brita também é outra maneira de você diminuir o risco da incidência de choques elétricos. Então, a brita é um fator de segurança também importantíssimo nas subestações. Então, depois que terminou tudo a civil, tem a parte da britagem também, da brita. A parte de urbanização, né? Algumas subestações são asfaltadas, outras usam bloquete. Então, tem toda a parte de urbanização, cercar a parte que é energizada, né? A cerca da área energizada, fundamental. Então, tem toda essa parte de urbanização. E aqui um pouquinho da correlação entre as atividades, né? Porque não necessariamente você vai começar uma para terminar uma para começar outra. Então, você vai ter atividades que vão se interligar durante o seu andamento da sua construção, né? Do seu planejamento da sua construção, da sua subestação. Então, aqui a gente tem fundações prontas já, né? Cada pontinho desse é uma fundação, canaletas também prontas, parte já iniciada a britagem, né, mas ainda em andamento, e o início da montagem eletromecânica dos seus equipamentos. Então, conforme vai chegando os equipamentos, já pode iniciar a montagem deles, né? Então, dependendo do seu planejamento, então tem que ser visto tudo isso no seu cronograma e no planejamento da sua construção, conforme as etapas vão evoluindo, e muitas vezes algumas atividades vão coincidir. Então, aqui a parte, concluímos a construção civil, finalizamos a construção civil, vamos para outra etapa. Uma parte de um projeto que é uma bastante curiosa no sistema de corrente contínua é o eletrodo, né? E o que é esse tal desse eletrodo? O eletrodo é justamente essa malha, né, que tem anéis internos e externos, que tem cobre, tem uma malha grande de cobre, com poços de ferro cromo silício enterrado, né? Tem esses poços enterrados com anodos e catodos. E esse eletrodo, ele se conecta, ele tem uma linha que se conecta com a subestação. Esse aqui é o eletrodo que fica na ponta do Pará. E eu tenho outro eletrodo que fica na ponta do Rio de Janeiro, que sai uma linha da subestação do Rio de Janeiro e conecta com essa gama de anodos e catodos que estão enterrados, conectados nessa malha de cobre. Então, o que é que são os eletrodos para o sistema de corrente contínua? Esses eletrodos, eles são conectados, quando a gente transmite de maneira bipolar os dois polos. Ele serve para equilibrar essa corrente, né? Caso tenha algum desequilíbrio da corrente, para escoar essa corrente pelos eletrodos. E também para quando a gente pode transmitir de maneira monopolar, ou seja, por um polo só. Então, esses eletrodos, que tem essa malha conectada com esses anodos e catodos, através do magma da Terra, eles fecham um circuito e você consegue transmitir por um polo só, metade da capacidade da potência. Então, o fechamento desse circuito vai através desses eletrodos que se conectam através do magma da Terra. Funciona? Funciona. Muito bem, por sinal. Então, o sistema de corrente contínua, todos eles têm esse sistema chamado de eletrodo, né?